Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, nos canais 24 e 524 da NET para o mundo, no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital, no YouTube ou então no nosso site. Acesse o rdctv.com.br, saiba além das informações, claro, tem a live do nosso programa. No Instagram, os bastidores e no Twitter, a instantaneidade das notícias aqui da RDC-TV. Chegando nessa terça-feira com Virando o Jogo para falar muito sobre o jogo do Inter amanhã contra o Tolima fora de casa e, claro, sobre a decisão do Grêmio no sábado contra o Caxias pela final da Taça Evaldo Poeta. Para isso, recebemos no programa dessa terça-feira Antônio Bavaresco Júnior e Davis Wagner para falarmos muito sobre a dupla Grenal. Senhores, uma honra recebê-los aqui. Da mesma forma. E Davis Wagner, muito bom te reencontrar, viu? Eu sei, também estava com saudade do amigo. Desde o ano passado nós não nos víamos, só por telefone. O deputado não vem hoje? Quem? Deputado? Não, o programa do Cadu é às 9. Não, do Rogério. Ah, o Rogério Amaral? Ninguém sabe onde anda o Rogério Amaral, Davis Wagner. Um abraço pro Rogério. É uma autoridade. O Rogério Amaral tem poder, né, para ligar e dizer que não vem, claro, essas coisas. Quem manda, né, é quem determina, né, praticamente. O Bavaresco, viagem mais uma vez, é isso? Tiramos uns dias. Quem conhece assim, mais os Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos ou o Bavaresco? Olha, a Flórida eu acho que eu conheço mais que ele. Embora ele ganhe todas as eleições na Flórida. Exatamente. Mas é um prazer estar de volta aí, foi legal. Voltei com uma leve sinusite aí por causa das horas no avião lá, que realmente não é fácil. É legal de ir, mas é uma coisa que quem viaja de avião sabe que muitas horas no voo, assim... E uma coisa curiosa, viu, até título de curiosidade para os nossos telespectadores, hein? Boa noite a todos. Não existe nenhuma preocupação nos Estados Unidos, pelo menos na região que eu tive, lá na Flórida, com o tal do coronavírus. Nenhuma. Nem os funcionários do aeroporto usam máscara ou tem qualquer... Bem estranho. Tu sai daqui, Porto Alegre, todo mundo de máscara. Chega em São Paulo, todo mundo de máscara. Chega lá nos Estados Unidos, zero. Pois é, estranho, né? Deu tempo de ver o Grenal, Bavaresco? Sim, eu cheguei na sexta-feira e assisti ao Grenal e achei um bom jogo, achei legal. Foi um jogo diferente do padrão que a gente está acostumado a ver, principalmente parte do Internacional. Dá para ver que realmente o Kudê é um treinador corajoso, mas na minha visão, apesar de o Inter realmente ter jogado melhor no segundo tempo, fica muito evidente que a diferença técnica que tem dos times. E eu conversava aqui com o Davis antes de começar o programa, e a gente percebe isso nos movimentos. A virada de jogo. O Inter fez, eu acho que não contei, mas deve ter feito umas 15 viradas de jogo. E errou mais da metade. Bola ia atrás do jogador, ia por cima do jogador, ia na frente do jogador, só não ia onde ele estava. E o Grêmio fez essa jogada algumas vezes e acertou quase todas. Esse é um pequeno detalhe, mas... E aí, durante o jogo, tu vê os movimentos, a coordenação de movimentos. O Internacional tem um grande zagueiro, Cuesta, tem um bom volante, que é o Lindoso, e tem dois excelentes jogadores na frente, um que não está em boa fase, que é o Guerreiro, e o D'Alessandro. Eu acho que o treinador do Inter conseguiu descobrir um grande zagueiro. O outro, como é que é o nome? Bruno Fux. É um grande zagueiro. Eu acho que ele até lembra muito, assim, a forma de jogar, ele em campo, um ex-ídolo da torcida do Grêmio, que é o Bressan. Eu acho ele muito parecido, o jeito de atuar dele com o Bressan. Então parabéns ao treinador. E outra coisa que eu queria entender... O Davis também, na minha ideia, assim, eu não gosto muito do Bruno Fux também. Não acho nada de muito espetacular. Eu comentei o que eu achei positivo. Na minha opinião, ele tirou do time o melhor zagueiro do time, que para mim é o Moledo. O Moledo é melhor que o Cuesta. A torcida do Inter adora o Cuesta, mas eu acho que o Moledo é mais zagueiro que o Cuesta. Eu acho o Cuesta mais enfeitado, aquela coisa assim, mas ele... Não, tecnicamente o Cuesta é mais jogador. Mas como zagueiro, eu concordo contigo. É mais difícil passar pelo Moledo
do que passar pelo Eu Cuesta. até achei que o Moledo jogaria pelo fato de que o enfrentamento físico com o Diego Souza seria o principal característica do jogador Moledo, grande, né? Exato. Mas enfim, achei... Pro Fux ficou mais difícil, né? Não é a característica dele um enfrentamento direto, corpo a corpo, né? Eu queria entender também assim, o marketing que é feito em cima do Cudê, né? É Cudê o nome do treinador do Inter? né? Eduardo Cudê. Eduardo Cudê. Não é Cudê, não. É Cudê. Eu não fui no jogo, eu vi o jogo pela televisão, o Bavarese também me comentou que viu o jogo pela televisão. Eu queria entender por que toda vez que a bola era chutada num ataque do Inter, a câmera ia no Cudê. Mostrar a reação dele, mão na cabeça, correndo, gritando. Eu não vi fazer isso com o Renato. A não ser quando saiu o gol. Não, quando saiu o gol provavelmente é porque era estreia do treinador. Não, mas que estreia, tia? Como estreia? Estreia dele. Entrei em não, clássico. não, Bom. O que eu achei estranho, agora vamos dar uma de um Budsman, né? Foi a capa da 0 Hora, né? A capa da 0 Hora não tinha uma foto do Grêmio na capa. Era uma foto do Renato e do Cudê. E dizia assim... O Renato largou na frente, Sim, ou mas saiu na frente. largou na frente assim. do quê? É. A disputa entre Não, ele eles. ganhou o Grenal. Se ele botasse Renato ganhou o Grenal, ok, né? Mas largou na E frente. o Renato tentou ajudar o Inter no segundo tempo para ver se o Inter conseguia ganhar o jogo, verdade. né? Porque ele fez a mesma coisa que fez em São Leopoldo semana passada, eu até comentei aqui junto com o Rogério, que para mim ele desmanchou o time do Grêmio no segundo tempo lá, com o Aimoré. Eu fui no jogo a São Leopoldo e vi isso. E no Grenal ele fez a mesma coisa. Não sei se por opção, talvez ele até ficou com medo que o Michael fosse expulso, que tomou aquele cartão logo no início do segundo tempo, mas depois ele tirou o Lucas, que também tinha tomado um cartão amarelo. Mas, cara, então bota aí o... Mas nesse quem é que sentido... tinha no banco? Como é o nome do menino aquele? O Lucas Patrick. Araújo e o Darlan. Não, eu teria posto o Darlan. Lucas Araújo. Até... Que não jogou ainda, né? Não jogou. O Grêmio eu boto aposta o Darlan muito, mas jogar. não jogou ainda. eu acho que para o jogo de Caxias, aí já projetando... Pois é, essa é a dúvida que eu tenho, né? Porque O Jeromel pode voltar, né? Pode, treinou hoje normalmente. Aliás, fazer um elogio também para a dupla de zaga do Grêmio, né? O Paulo Miranda e o David Braz, que muitos contestam. Eu até acho que o David Braz é bom zagueiro. E o Paulo Miranda, o ano passado, se não fosse... Uma retrasada na Libertadores, né? Se não fosse a cãibra que ele sentiu e o ídolo a que ele entrou, o Bressan, o Grêmio teria passado pelo River Plate também. Então, mas haviam críticas a ele pelo jogo em São Leopoldo. Os dois jogaram muito bem, principalmente o Paulo Miranda. As críticas ao Paulo Miranda, eu não vou assistir o jogo do São Leopoldo, não vou comentar, não vou ser leviano, comentar um jogo que eu não vi. Realmente, só um resumo para ti, ninguém foi bem. Mas o Paulo Miranda ficou marcado mais, eu acho que a atuação que mais marcou negativamente o Paulo Miranda, e aí uma injustiça, porque ele não jogou na posição dele, foi aquele jogo com o Flamengo, 5-0, em que ele jogou de lateral direito. E é uma injustiça, porque ele estava, não vou dizer no sacrifício, mas ele não estava na função que é a dele. Ele pode eventualmente fazer aquela função no meio de um jogo e tal, mas num jogo... Ali o Renato sucumbiu à pressão de todo mundo, né? Mas enfim, vamos ninguém queria o Léo Moura, nem o Galhardo. Mas eu acho que não é tão passado assim, Bavarese. Não, eu acho que é porque o Grêmio hoje tem laterais. Não, tudo bem. Se comparar os laterais do Grêmio não é nem de o hoje, fato dos laterais, sabe? O que eu acho? O Renato ele ainda acaba sucumbindo a algumas ideias. Ah, bom, sim. As duas bagunças que ele já fez, contra o Aimoré, contra o Inter... Né? Acho que isso aí, tudo ainda é uma coisa de quem sucumbe ao... Se pensar com relação à pressão, também havia uma pressão para ele jogar com 3 volantes o Grenal, né? Exatamente. Entendeu? Mas, aí assim, ele foi... Claro, taticamente, eu acho que ele foi assertivo. A favor do Renato, eu até escrevi no Twitter, escalou bem e mexeu mal. Mas a favor do Renato. Que é uma ação de quem também erra. O Bavaresco, por exemplo, se tivesse no lugar dele aquele dia, e eu escrevi isso no Twitter, então eu estou dando o braço a torcer, eu coloquei... que eu teria, em determinado momento do segundo tempo, porque estava muito cansado e estava muito quente, eu escrevi assim, teria tirado o Diego Souza e colocado o PP, e nós não íamos ganhar o jogo. Mas eu não acredito que o Diego Souza está cansado. É a forma dele jogar, foi a impressão que eu jogando tive, ok? Tanto não estava que no penúltimo lance do jogo... penúltimo, porque teve a cabeçada do Guerreiro ainda. Ele teve forças tranquilamente, pulou com todo... Então não estava cansado. Era não, com certeza. Uma leitura errada minha. Então eu teria o estilo dele, né? Agora, com relação à intensidade do Inter, que todo mundo está falava aí da intensidade que o Cudê dá ao time do Inter, eu sinceramente não vi isso. Sabe? Primeiro tempo o Inter se tomasse 4, estava bom. Sabe? O Grêmio perdeu 2 gols feitos. Um, aquele do Diego Souza, que ele pegou mal na orelha bola, da bola. E o outro do Alisson, que quis passar pro Diego Souza. Sim. Se ele entra sozinho, ele dá um tapinha na bola e faz gol. Não, ninguém sabe o que ele fez ali, né, o Alisson. Eu vi ele dizendo que, na realidade, quando ele viu o Diego Souza entrando,
Ele achou que ele quis deixar ele sozinho na cara do gol, mas só que ele não viu Impressão minha, ele viu o Diego Souza mas não viu o zagueiro. Exatamente. Que péssima visão periférica, né? Porque... Mas tipo, aquela coisa rápida, o cara assim, vou dar um passe genial. Vocês temem alguma coisa para sábado em relação a isso? Assim, uma mudança, uma outra ideia de bagunça, alguma coisa que possa ficar fora do patamar? Primeiro, pelo que eu soube aqui por vocês, eu não sabia, parece que o Thiago Neves teve algum tipo de... Bem na verdade, o que acontece foi o seguinte, o Grêmio jogou hoje uma partida treino, né, contra o Veranópolis, venceu 1-0 só, gol do Luciano, de pênalti. Né? Isso, e no finalzinho do segundo tempo, foram 2 tempos de 30, reserva. O Thiago Neves pediu para sair, né, arriou a bermuda, assim, né, subiu a bermuda, perdão, passou a mão na coxa, sentou, recebeu uma massagem, passaram um gelo e ele foi pro vestiário. Então, não sei se gera uma preocupação, um desconforto, uma dor, mas eu acho igual ele não seria titular. Não. Para mim, o Renato vai manter o time, talvez com a alteração do Jeromel, se o Jeromel realmente estiver bem. E eu também acho que ele não vai botar o Jeromel. Eu particularmente acho que o Renato não costuma fazer isso. Não. Eu não colocaria. Eu também não. Também não. Deixa ele pro jogo de estreia da Libertadores, que vai ser dificílimo. E não vai ter o Kahneman, né? E não vai ter o Kahneman. Dia 3 de março contra o Cali. Correu o risco de perder os dois. Né? Acho o Kahneman está suspenso, é isso? Não, por causa da cirurgia. Da cirurgia, que me chama a atenção, né? Uma cirurgia simples que o Kahneman fez, né? A retirada de um calo e o ajuste de uma unha, por mais incrível que pareça, e vai ficar 3 semanas fora. Né? Mas é uma coisa dolorida, né? Deve doer, eu acredito, não faço a menor ideia, mas... Meu pai 3 de março contra o América de Cali, fora de casa. É um jogo difícil. O meu pai teve muitos problemas, eu me lembro quando era criança que ele chegou a operar e tal. Essa coisa de calo, quando o cara tem, não é fácil. E era até uma expectativa que não passasse por nada, nenhum tipo de cirurgia, né? O Kahneman, eles tentaram que foi em detrimento daquele pisão que ele sofreu. Né? Não, mas aí aumentou com a pressão da pisada. Ele chutou e o Kahneman é tipo de jogador que não alivia. Não, ele não tem. Se ele tiver alguma dor, ele vai. Se uma dor suportável, então, ele joga e não quer saber. Se considerar que o jogo é sábado e depois o outro jogo do Gauchão é no outro domingo, se não me engano. Não, do Grêmio no outro sábado. No outro sábado. 7 da noite contra o Juventude em casa. Tá. Então, agora só inverte. O Grêmio os poderia... jogos que o Inter jogou no primeiro turno fora, o Grêmio joga em casa e vice-versa. Vice-versa, exatamente. Isso, vice-versa. Então o Grêmio não precisaria usar o Jeromel. Acho que não vai usar, eu concordo com o Davis nisso aí. Mantém mesmo o time que começou o Grenal. E eu acho que os 3 volantes dá sustentação suficiente, e outra né? coisa, o Caxias também não vai se jogar para cima do Grêmio e se o fizer, a resposta vai ser a mesma que o Grêmio deu no Grenal. Né? É meritoriamente o melhor adversário, eu acho, né? Do Grêmio. Acho que foi o time que melhor jogou toda a primeira fase. Eu fiquei um pouco decepcionado com o Ipiranga, admito para vocês. Eu fiquei decepcionado com o jogo, eu assisti o jogo dos dois. Sim. O jogo foi horrível. Mas tu tinha alguma esperança de que tivesse sido bom o jogo? Eu imaginei que o Caxias podia jogar melhor. E achei muito fracos os extremas do Ipiranga. Tecnicamente, os jogadores erravam jogadas fáceis. Realmente estava... O Caxias teve um jogador que saiu meio que sentindo dor também, né? Que é o Gil, né? Isso. Ele joga? É a dúvida. Na arena, ele jogou muita bola, né? Enrolou a defesa do Grêmio. Agora eu não acredito que vai acontecer isso. Eu gostei de 2 jogadores do Caxias aqui na arena. O Gilmar, né? O centroavante, que o David está citando, e o Ivan, lateral direito, que fez o gol de falta. O que chutou a falta. E para mim foi o melhor jogador do Caxias nesse jogo. E ele mostrou claramente naquele jogo a falta de ritmo do Vanderlei, né? Sim. Que depois cresceu, no Grenal já foi bem. Que a gente percebe na fisionomia do Vanderlei que ele está em ascensão. Olhando para ele, a cara dele no primeiro jogo... Mas acostumado talvez com o outro que jogava assustado, né? Não, mas no primeiro jogo o Vanderlei parecia assustado. Pois é. E comparando ele com o Grenal, o Grenal é um jogo que, entre aspas, assusta. Mas sabe que essa sensação aí o cara me pareceu super tranquilo. Essa sensação do cara assustado eu tô tendo com o Thiago Neves, sabe? Também. Mas vocês tinham, sinceramente, se vocês tinham alguma esperança no Thiago Neves? Eu continuo tendo esperança. Mais no Thiago do que no Diego ou mais no Diego do que no Thiago? Eu tinha mais no Diego. Eu, sinceramente, mais o Diego. Eu gostei quando o Grêmio anunciou o Diego. Eu acho que ele se encaixa melhor e eu tenho certeza, ele já está comprovando, isso eu falei antes para algumas pessoas. O Diego. Que ele ia fazer muito gol no Grêmio. Porque ele é um jogador que sabe fazer gol, ele sabe usar o corpo, ele é aquilo que, incrivelmente, o André nunca conseguiu ser. Ele é um meio Barrios, com menos técnica, tá? Olha... eu discordo de ti. Ou até mais, talvez. Eu acho que não. Ele é mais jogador que o Barrios. Não, que o Barrios era um jogador técnico também. Não, técnico sim. É que eu não sei se na hora da disputa 1 para 1 é difícil.
O quê? O Diego é melhor. Não eu não sei se o Diego não é melhor que o Barros. Mas então tá corroborando. E a idade não é tanta diferença. Não é. Se o Diego, a minha dúvida era essa, ele tá afim, ele quer estar em forma, ele teria muito para dar pro Grêmio. Por uma temporada, ele pode ser um grande jogador. E ele é um jogador que a torcida do Grêmio sempre gostou dele. O Grêmio cria, cara. O Grêmio chegou no jogo contra aquele jogo que o Grêmio perdeu pro Caxias, o Grêmio teve 25 finalizações. Não tinha o Diego ainda, né? Não, ele não jogou esse jogo. Contra o Caxias não tinha. Eu tô dando um exemplo. Sim, mas eu tô te ajudando. 25 sem ele. Sim. Imagina com ele. Então, e no próprio Grenal, ele dá o passe para um dos gols de impedimento. Perde o gol. Perde um gol, aquele que... São dois gols parecidos, né? Ele perdeu um gol assim, parecido contra o Esportivo, né? E agora perdeu também. Eu não assisti esse jogo. Mas contra o Esportivo ele acertou em gol, né? Ele chegou em Isso, cima, acertou em gol, É que essa ele pegou meio estranho. Não, Oriente, foi estranho. É que eu já não sei mais eu se acho que também... ele quis dar de 3 dedos, aquele chute. É que ele é mais um... Que hoje, o Diego Souza, pra mim, ele é mais um cara que completa a jogada. É isso. Se ele tiver que dar 2, 3 toques na bola pra tentar chegar lá, é mais difícil. Por isso eu julgo a expulsão do Musto uma loucura no Grenal. A expulsão do Musto. Não o fato de ele ter sido expulso, assim, o erro da arbitragem. Acho que a arbitragem acertou. Foi perfeito. E eu não teria feito. Né? Até... Tu não teria feito? Não, eu repensei. Na segunda-feira, né, logo depois do Grenal, na verdade, no domingo, eu disse assim, olha, fosse qualquer pelada, qualquer um de nós puxaríamos o Diego Souza e faríamos a falta. Depois, pensando melhor, olhando de novo o jogo com mais calma, eu pensei, não tinha por que, né, fazer, né? Tava muito longe, era o Diego Souza. Mas ele ia correr sozinho, né? E o Everton tava correndo, tinha, se não me engano, o Cuesta, não lembro qual era o zagueiro. Era o Cuesta correndo no meio e o Everton livre. Ele não ia fazer a jogada, ele ia dar o passo pro Everton entrar com bola e tudo. Pode ser. Então, tanto que o Cudê falou isso na entrevista. Preferiu o gol do que a expulsão. Ele sentiu que ia tomar o gol. Ele ia tomar o gol. Sim, o drible que o Diego Souza dá, o que pra mim é mais espantoso é o fato que ele dá 2 dribles iguais. Não, iguais, ele já tinha dado um no Bruno Fux um pouco antes, né? Muito parecido. E o cartão, ao contrário do que muita gente falou, que eles trocaram tapas, até teve um tapa do Mateuzinho no Musto. Acho até que o motivo é pelo soco do Mateuzinho nele, né? Sim, mas o Musto puxa ele. Puxa a camisa. Então, os 2 cartões foram puxando de camisa. Ele puxa a camisa do Mateuzinho. Agora, eu posso estar enganado, mas eu não vi ninguém falar de um lance que na hora eu achei, não foi nada, mas depois eu tenho minhas dúvidas. Que o Cuesta é rei de tocar o braço na bola. Eu achei aquele lance muito suspeito. Aquele do lado da área, na entrada do lado direito. Que todo mundo passou batido. Que ele fez aqui, a bola para no chão e a bola o lance bate contínuo. Até eu sei que o lance é esse. Não é minha opinião, tá? Até eu não tenho uma opinião. Não, todos os juízes acharam que não foi. O Diego Real, que é o comentarista de arbitragem lá da Rádio Grenal, que é onde eu tenho mais proximidade, né? O que eu escuto, participo mais, ele disse que aquilo ali tá na regra, né? Como a bola bate numa outra parte do corpo dele antes de bater no braço. Regra, ano passado, assim também, né? É que a regra... O Kahneman bateu na coxa do Campos. Isso é mais antigo, faz 2 anos já esse pênalti. Lá em Caxias. Foi o Jean-Pierre que marcou, até por sinal. O mesmo árbitro. É que a regra já não é mais essa, né? E aquele foi bem 2 toques. Sim, ele bate na coxa e estica o braço. Esse foi quase imediato. Isso. Escorreu. Mas agora a regra é essa, né? Lance contínuo chama-se a regra, né? Quando bate numa parte do corpo e depois vai no braço. Eu sou da opinião assim, quando existe uma dúvida, então tu não tem certeza do que aconteceu. Quando existe assim, a tua opinião é uma, minha mas na outra... dúvida tu não vai dar um pênalti. Não, mas não é na pena. Mas então pede o VAR pelo menos para olhar. No jogo do Caxias contra o Ipiranga teve um lance de pênalti. Pênalti pro Caxias, não marcado. Pênalti pro Caxias. E foi, na minha opinião. E não teve VAR. Pois mas eles não tinham VAR. Não tinha VAR, sim, não tinha VAR. Mas teve o comentarista aqui, eu não sei quem é que estava comentando, acho que era o Márcio Chagas. Sim, pela RBS TV. Que ele disse que não foi pênalti. E aí o que comentava na Sport TV, eu acho que era o... Luiz Flávio? PC? Não. Quem? Luiz Flávio de Oliveira? Não, mas o árbitro não era o Luiz Flávio, era o outro, não me lembro como é que é o nome dele. Sandro Merahit. Isso. Ele disse que foi pênalti, claro. Pra mim também. Eu também achei na hora do lance. Então, assim, no mínimo, claro que como eles não tinham VAR, não tinha que fazer. Mas no caso, no Grenal, como nós estamos dando uma opinião... Eu achei estranho não chamar o VAR também, concordo? Ele simplesmente ouviu e... o momento do lance parecia muito evidente. Pois é. Eu até na hora eu achei que tinha sido fora da área, mas depois quando eles repetiram o lance, bem dentro. Foi dentro da área. Então Mas enfim, de uma forma ou de outra, na minha opinião, fazendo o resumo, o resultado foi muito justo. Mandar um grande abraço pro Diego Real, que está nos assistindo, mandou uma mensagem dizendo que eu aprendi direitinho a regra. Um abraço pra ele também. É que a gente tá não é que eu tô acostumado já com isso, é que como a gente começa a trabalhar com comentarista de arbitragem, com pessoas que estiveram no campo, é mais fácil de começar a assimilar algumas coisas que depois, né, de um tempo, é automático.
né? Como, por exemplo, parada técnica. Não existe parada técnica para beber água. Sim. Né? Mas tem no regulamento do É parada de resfriamento o nome, né? Que é para resfriar. Parada de resfriamento. Eu não sei se está correto. Mas isso é colocado nos regulamentos do É um regulamento geral. FIFA. É um regulamento geral esse, né? De competições. Por preservação da saúde. E né? até é justo, né? Claro. O Clássico Grenal tava 34 graus, muito né? Quente, muito quente. Até não sei como é que eu não peguei um torrão, tava no sol lá, mas faz parte. Mas enfim, acho que uma outra coisa que deu para se perceber, Diogo, ficou muito claro, principalmente no segundo tempo, além da questão tática e da observação que tu fazes, que eu concordo, que o Renato meio que, entre aspas, esculhambou, que nem ele disse. Né? Ele disse que há 3 anos ele bagunça o Grêmio e ganhou 6 títulos. Ironia dele. Mas eu acho que é uma grande mentira. Né? Claro. Ficou claro que fisicamente o Inter está no estágio antes do Grêmio. E é normal isso. O Inter teve que apressar a preparação porque tinha jogos importantes. Em 4 semanas, 2 que já passaram, essas 2 que estão vindo, agora, o Inter tem jogando E o decisões. Grêmio não. Então o Grêmio, com certeza, daqui a 2 semanas, quando estrear na Libertadores, é que estará no auge. Claro. Eu posso estar enganado, mas eu estava ouvindo também o pessoal falando lá. Acho que foi o Zé Alberto que estava comentando hoje lá do jogo do Inter Na Colômbia. Na Colômbia, isso é. Ele falando que os jornais são muito preocupados com o Inter vai atacar muito, que o Inter vai ter uma intensidade muito grande, que já conhece. Eu continuo sem ver isso no Inter. Para mim, o Inter não está jogando muito diferente do ano passado. Primeiro que o Inter, esse ano, no meu modo de ver, diferentemente do Grêmio, que tem 2 laterais bons, o Inter tem 2 laterais fracos, pelo menos agora. Tecnicamente fracos. Outra coisa, o meio-campo do Inter, o Musto é um jogador que eu não sei se ele está fora de ritmo, até dá para entender, porque o cara ficou 1 ano fora, né, sem jogar futebol. Sim. Ele não está ainda no ritmo dele, mas atualmente é um jogador fraco. E ele insiste com os 3 jogadores, né? Com o Musto, com o Edenilson e mais o Lindoso. Eu gosto. A gente vai falar um pouquinho do Inter também, mas eu gosto dessa ideia, assim, não sei... Dos 3 volantes. Dos 3. Mas não com o Musto. Não esses 3. É que o exagero da escolha e da insistência, da teimosia, né? Paulo Autuori fala muito sobre isso, técnico do Botafogo atualmente, né? Que o treinador ele tem que entender qual é o limite da teimosia, né? Eu vou te dar um exemplo. Por favor. Vou fazer uma comparação... Vou trazer para o Grêmio, mas voltando para o Inter. Claro. O Grêmio jogou o Grenal com 3 volantes. Vamos falar do primeiro tempo, depois ele saiu, enfim. Um volante que tem o passe longo, que é o Lucas Silva. 2 volantes que tem passe curto, um que coordena o jogo e outro que é super movediço. O Internacional tem 3 volantes. Um que é movediço, que é o Edenilson, carregador de bola. O outro que tem mais técnica, que é o Lindoso. Tem o passe longo. Mas não é um construtor. Não é. Não, eu só tô fazendo a comparação. Sim, o Inter não tem um volante construtor. Que não é nenhuma dessas coisas. Ele é só um defensor. O Musto, assim, posso até estar muito enganado e o telespectador aqui mandou uma pergunta pra gente. Deixa eu até ver o nome dele aqui. Ele pergunta se a gente tem alguma notícia do Dourado. Perdi aqui. Mas pra mim o Musto é o... Mas o Dourado é melhor. Aí que tá. Pra mim o Musto é o Dourado que... Fora de forma. Não foi. É o Dourado uma rotação abaixo. Uma rotação abaixo. O Dourado é mais jogador. Tecnicamente muito melhor, desarma melhor. Eu vou dizer uma coisa. Rogério Amaral, que deve estar nos ouvindo nesse momento, deve estar se atirando da cadeira, porque eu odeio o Rodrigo Dourado. Mas tudo bem, mas ele é melhor que o Musto. Não, inevitável. E se o Inter, não sei, eu não gosto muito desse esquema. Eu acho que no caso do Grêmio é meio emergencial. Quando o Jean-Pierre estiver em condições, ele vai ser o titular. Hoje o Maicon disse sobre isso, né? Que o Maicon entende, já falou pro Jean, já falou para outros, ele vai ser para outros volante, dentro do Grêmio, que ele vai ser o substituto do Maicon. Que o dia que o Maicon parar, assim, que o Maicon não puder mais jogar, o Grêmio vai ficar bem servido agora, sim, com o Jean-Pierre. A gente falou também, criticou que o Renato desmanchou o meio do campo do Grêmio. Eu também falei isso. Só que o Renato deu azar, né? Porque realmente o Maicon até tiraria naquele momento sob o risco de ele só tirou o Lucas Silva por causa do... E o Maicon não estava entendendo. Mas, assim, e bem, na verdade, o Maicon não estava entendendo Neves muito entrou bem, mal. né? Essa é a verdade. Porque se o Thiago Neves entra bem no jogo, o Grêmio ia melhorar. Por isso que eu digo, não dá para condenar o Renato pela mudança. Mas voltando para o Inter, em relação ao jogo lá em Só um minutinho, então. Deixa eu dar o recado antes, pode ser? Claro. O recado do Banrisul Digital, um aplicativo completo para você simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique
e simplifique. Tá aí o recado do Banrisul aparecendo na sua tela. Um aplicativo simples, completo, vai simplificar a sua vida. É fácil, eu uso todos os dias o aplicativo do Banrisul. Dá para acompanhar transferências, dá para acompanhar tudo. Então você já sabe, baixa o aplicativo do Banrisul e comece a usar hoje mesmo. Vamos ao recado do Sesc e na volta falamos sobre o Internacional que joga amanhã em Ibagué. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Um abraço pro Sérgio Luiz Ritt, né, Moreira, que perguntou sobre o Dourado aqui participando com a gente no Virando o Jogo. Um abraço para que o Dourado volte a jogar. Eu torço muito. Os médicos do Inter andaram dando uma entrevista, acho que o mês passado, explicando que ele volta. Até cobrei os médicos do Inter na jornada esportiva da Rádio Grenal no último sábado, porque a promessa era de que de 10 em 10 dias eles passariam um boletim, uma atualização. E necas, ninguém sabe nada. Eu vi o Dourado na zona mista contra a Laú mancando. É mesmo? Ninguém vai dizer que eu tô mentindo porque eu vi. Ele passou do meu lado, né? Passou mancando. O joelho esquerdo dele é uma preocupação, sim. Coisa triste. Sim, na apresentação do Inter apareceu uma foto do joelho dele. Tudo bem, horrível. Nós botamos aqui no... Mas já poderia ter melhorado. Se tá mancando é porque... Mandar um grande abraço aqui pro Ítalo Gal, meu parceiro lá na Rádio Grenal. E pro meu pessoal da confraria lá, o pessoal do Vinho lá, o Marcelinho, o Renatinho, o Serginho Schiller. Mandar um grande abraço pro Márcio Cian, também tá participando com a gente aqui. O Hélio Camargo, né, participando também. O Julimar Morogi mandando um recado pra gente. Grande Aveline lá na Ferrugem também, né, assistindo a gente. O Aveline estava no Grenal, o Inter contra a Laú, mandando o recado aqui, que ele estava acompanhando o programa lá no jogo do Inter. É mesmo? Devia estar muito bom o jogo, né? Mas não que o programa não tivesse bom, tava ótimo, mas mesmo assim, né, se ele estava no jogo... Devia estar muito bom. O que tu ias falar sobre o Inter? Eu acho a postura, eu acredito que a postura do Inter no jogo de amanhã... ela tem que ser uma postura... tem que voltar de lá, na minha opinião, vivo. Então, se eu, com todo respeito, acho que a gente tem que voltar classificado. Não, se der, é melhor. Aqui, mas o Tolima é melhor que a Laú. Eu discordo. Eu acho mais gente fraco que acha ainda. que é mais fraco. Acho mais fraco ainda. Eu achei esse time da Laú muito ruim. Eles têm um cara que me preocupa muito, assim, pro jogo de amanhã, do Inter contra... o Tolima, que é o Campaz, o cara que fez os 2 gols, tanto fora quanto em casa. Ele chuta de tudo que é lugar, ele não tá nem aí, é meio inconsequente, assim, ele pega a bola e... Mas tem uma coisa que... por isso que eu acho que o Inter não deve se expor, o Diogo. Porque não, acho que isso nem vai fazer. Exatamente, porque essa coisa, vamos pra cima e tal. A grande virtude, eles podem ser tecnicamente fracos. Eu não sei, porque eu não conheço o time do Tolima. O que eu vi do Tolima jogando na segunda fase, né? Chegasse a assistir os jogos. Assisti os 2 jogos. Eu achei assim, eu não acredito que ele seja pior que a Laú. Não, assim, pior é muito forte. Mas é assim, nada de muita coisa. Joga qualquer time do interior aqui no Rio Grande do Sul e não ganha. Até brinquei com um amigo nesse dia, lá no dia do jogo do Inter, né, grande colega, repórter da TV Pampa, Eduardo Ostermaier, torcedor do Aimoré, que no Cristo Rei é Aimoré 2, Laú 1. É muito fraco. É isso que eu tô dizendo. Pois é. O Aimoré não dá para desprezar. Mas eu acho que a grande virtude desse time, que é que o Inter tem que se preocupar, inclusive no jogo de volta, é a velocidade. Pode ser um time não tão tecnicamente bom, mas ele é muito mais veloz do que o time da Laú. O Cudê vai manter o Fux? Essa é a grande dúvida. Não, do Fux é certo. Vai manter? Não, o Fux é certo. Eu acho que então o torcedor vai pensar assim, quem tem Cudê tem medo. Na boa, eu acho que é uma coisa... Não, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que não tem nenhuma chance do Bruno Fux botar o Moledo? Acho que não tem nenhuma chance. Será que ele não se deu de conta? Olha, ele deixou bem claro no Clássico Grenal que ele botou tirou o Moledo e botou o Fux, porque o Fux sai jogando, tem técnica, é um cara que faz o estilo de jogo do Inter sair. Mas ele vai jogar num jogo que ele vai tomar pressão e ele vai botar um zagueiro para sair jogando? Mas ele não tomou pressão pro Grêmio e manteve o zagueiro? Não, mas ele jogava em casa, ok, tomou pressão técnica, mas não a pressão. Uma das críticas que eu faço ao Cudê
É que ele quer jogar ao estilo Flamengo. E o Flamengo é uma diferença muito grande. Pode ver que ele arma da mesma forma. Na forma que ele bota o zagueiro, o volante, o Musto jogando no meio dos dois. É o Arão, né? É o Arão. Só que o time do Flamengo é uma enormidade. É a diferença não tem. Tô começando a me irritar um pouco com essa coisa de todo mundo quer ser o Flamengo, sabe? É meio chato isso. Até porque não tem como ser, Isso é uma coisa que eu admiro no Renato. O Renato, agora fazendo uma breve comparação, o Renato, ele evoluiu aqui, as entrevistas dele estão muito melhores. Ele me parece um cara muito menos arrogante. E quem está sendo arrogante esse ano, com razão, por enquanto, é o Jorge Jesus. Claro. Ele tem resultado. Mas o ano passado Mas isso aí não vai durar para sempre. O Renato Klopp, caminha por uma exemplo, coisa, né? Hein? O Renato está tentando traçar um trajeto, por mais incrível que... Né, desculpa pela redundância, mas... para a seleção brasileira. Não, ok. Exatamente. Tá Então, tentando tem que mudar a atitude tentando dele. ficar polido, tá mais tentando ser um cara mais sério. Mas ele também tá fazendo uma coisa que aí eu vou ao encontro do que disse o Davis. Ele não tá tentando jogar igual o Flamengo. Ele não tá... Não, nem tem como. Não. Taticamente, ele podia tentar. Os laterais do Grêmio têm condições de... Mas não tem Mas por quê? Cada um é cada um. É isso que eu digo. Mas ele não mudou. O Renato não muda. muda o estilo de jogo dele no Grêmio. Eu acho isso Isso aí é bacana. Vai perder com a convicção dele, vai ganhar com a convicção dele. Um dia vai esgotar. Claro. Né? Um dia vai esgotar. Eu acho que não tá esgotado. Mas tem ainda. alternativas. O Grêmio pode jogar em 4-2, como jogou 4-1-4-1, 4-4-2. Tem jogadores para isso. O próprio 4-3-3, Sim, né? 4-3-3 com é o Thiago próximo Neves. Mas eu acho que até a possibilidade que ele armou com 3 no meio-campo já é uma maneira dele tentar mudar em jogos excepcionais. Ele até explicou isso, né? Que ele não tinha opção, por isso ele fez esse tipo de alteração. E talvez ele vá fazer a mesma coisa em Caxias, porque não tem outro jogador para botar. Ele não tem. O fato do Renato, diferente do Cudê, é o seguinte: o Cudê testou tudo que deu naquela função de meio. Por que ele arquivou? Tem uma coisa que me deixa intrigado. Por favor. O Nonato. Por que ele arquivou o Mas Nonato? tu tem alguma dúvida? Tem. Tá. Eu Por não favor, acho o Nonato Eu acho pior. que tu pensa como eu. Não jogou nada quando jogou. Nada. Cara, mas... De todos, foi o mais perdido. Ele testou todo mundo. Ele testou o Nonato, ele testou o Lindoso, ele testou o Johnny. O Sarrafiori. Mas o Johnny, é um guri, cara. Bom, mas ele testou todo mundo. O Johnny ainda foi melhor que o Nonato. Diogo, tu que é um cara que acompanha como repórter também. E que não faz nada. Eu já tenho essa conclusão também. Tá, eu queria entender o seguinte: o que todo mundo pede o Sarrafiori? Eu já vi ele jogar vários jogos e eu não vejo nada. Eu acho ele um jogador comum. Eu tenho esse é um grande debate que a gente tem lá na Grenal, eu, o Flávio Dalpisol e o Thiago Rocha. Flávio Dalpisol, que não sei se está nos acompanhando, mas um grande abraço a ele, entende o Sarrafiori como um craque que tem que ser A grande lapidado. maioria em Porto Alegre entende isso. Torcida colorada, claro. Eu, sinceramente, não vejo Eu também não. nada de Pra muito mim, o especial. Sarrafiori é o Bertolho do Inter. Eu gosto muito Vocês lembram do Bertolho? Claro. E olha que o Bertolho fez mais gol, hein? É. Bertolho, ele entrava, ele fazia um Eu agito. gosto muito da finalização do Sarrafiori, é um cara que finaliza bem. Mas ele é incompleto, né? Não é um jogador... Não. Eu acho que até o Inter já tem ciência de que ele não é tudo aquilo que o Inter esperava. Não, e o Sarrafiori, na minha opinião, é o seguinte, ó. É aquele ator... Não que ele seja ruim, não é isso. Não, é aquele... não tô dizendo isso também. Ele Claro, tem claro, uma coisa que eu não gosto em jogador de futebol. Tem que ser muito craque pra ser assim. Que é aquela coisa blasé. Tá perdendo, é uma cara. Tá ganhando, é a mesma cara. Tá empatando, é a mesma cara. O cara ele não vive o jogo, cara. Aí tu tem a comparação... Ele é sanguíneo, né? Não, ele não é nada parecido. Pega o D'Alessandro. O D'Alessandro tá perdendo, ele sofre. O Luan, ele tá ganhando, ele vibra. O Luan é mas parecido. o Luan é mais do que ele. O Luan não era muito sanguíneo, né? Ele Não, era não mais... é, mas ele vibra. Vibra, claro. Ele sofria e tal. E o Sarrafiori parece que tanto faz, cara. É uma coisa estranha, entendeu? Eu acho que isso a gente tem dificulta a que levar dele. em consideração vários fatores do Sarrafiori, na minha visão. É o seguinte, primeiro que ele tem 22 anos já. Sim. Não é jogador de primeira fervura. Segundo, ele chegou no Inter, nunca tinha jogado um jogo no profissional. É isso que isso aí é uma dificuldade. Outra coisa, ele vem de um clube pequeno do futebol argentino, onde a gente sabe que o futebol argentino, se pega um cara craque de um time pequeno, ele para em Boca e River, automaticamente, né? Ele não tem passagem pela seleção de base. Eu acredito e eu confio muito nos profissionais que trabalham tanto no Grêmio quanto no Internacional, que quem viu os jogos do Sarrafiori viu alguma coisa que a gente não conseguiu ver. E eles são bem pagos para isso. E entre os guris, às vezes o cara se destaca e quando chega no profissional... Eu tenho uma tese, né? Se tu pega um guri de 20 anos e bota no sub-23 e ele estoura,
ele é craque. É. Ou ele ganha, ou ele tem grandes possibilidades de estourar. Mas às vezes o cara estoura mais. Mas tem vários exemplos. Quer um exemplo? O Diego Rosa, da base do Grêmio, Mais da Copa cedo. São Paulo. Estourou mais Ele cedo. tem 17 anos, jogou uma competição sub-20, E jogou bem. jogou bem. Foi o melhor jogador da competição. Praxedes do Inter tem 17 anos. Exatamente. Fez 18 agora. Pegou um time sub-20, jogou muito bem. Mas tem o contrário. Olha o jogador Zé que Aldo, estoura por exemplo. Tarde. Tem o jogador que estoura tarde. Vou dar um Ferreira? exemplo. Pepe. O Pepe não é que estourou tarde, mas o assim, próprio Luan ele- também, né? Não, o Luan ele não teve base. O Luan foi diferente. Ele foi jogar com 19 anos. Mas o Pepe teve base. Só que ele cresceu muito tecnicamente nos últimos 2 anos. Mas se tu pegar o Everton Cebolinha Porque também. ele, claro. Foi a Porra, mesma coisa. O próprio Cebolinha demorou. É. O Pedro Tanto que Rocha ele- ultrapassou ele, o É. Fernandinho passou ele. Né? O Ferreira é o caso claro disso que o Bavarese Sim. está falando. Né? O Ferreira passou pela base do Amoré, Agora, chegou aqui. o Bavarese Parece outro falou, jogador. e tu também perguntou com relação ao Nonato, eu tenho uma opinião com É que relação eu sou ao... curioso, eu Não, acho não, que o ele é um Nonato, jogador assim, ó, poderoso. eu acho que uma das coisas que muito atrapalhou ele foi a comparação com o Mateuzinho. Sabe? Ah, ele joga pelo mais que o fato- Mateuzinho. Isso não, eu o ouvi pre- o próprio treinador do time lá deles, lá do São Caetano, né? Presidente do São Caetano. O presidente dizer- foi isso? Mas aí eu vou dizer o seguinte, aí também Era tem, pra valorizar o ativo. tem que saber interpretar algumas Ok, coisas. mas ele... Ele vamos não combinar tinha que ele visto. joga- ele O não Matheus joga- estava pago e Isso o que eu ia Nonato dizer, não e o estava Nonato pago. não tá. Não, mas assim, eu acho que a diferença é muito grande de um pro outro também, né? Não tem. São jogadores completamente diferentes. Claro. E a gente nota a questão técnica que eu falei no início do programa. Peço desculpas de novo, porque eu realmente tava... minha voz já não é boa e já tá O aí. nível do Matheus hoje é assim. Chegou, nível seleção brasileira. Chegou um dado momento que a gente olhou assim pro Arthur e disse assim. Não tem como eu dizer, bah, é parecido com fulano, é parecido com ciclano, é o... Não, ele é o Arthur. O Matheus é quase isso já. É. Não é parecido com fulano, com ciclano, Ele é o Matheus. Tem um cara Bruno que... Guimarães? O cara diz assim, Pô. os dois, pra mim, são o futuro da seleção. E hoje, mais um, só para pegar esse gancho do futuro da seleção, partida espetacular do lateral esquerdo do Atlético, ex-Atlético Paranaense. é verdade. Hoje do Atlético de Madrid, o Renan Lodge. Renan Lodge joga muita bola, né? Enfrentou o lateral direito, o melhor lateral direito do mundo hoje, Liverpool e Atlético de Madrid, 1-0 para o Atlético. E uma partida espetacular. Agora, é engraçado o Liverpool, eu falei isso aqui, o Liverpool, quando ele sai da Inglaterra, ele não é a mesma E é outro time, né? Embora, claro, E hoje ganhou tivemos do uma Flamengo, era o Flamengo um sim, time bom. ótimo. Mas ele ganhou na Bacia das Almas. Mas também ali, não foi também, fácil. mas ali também a discrepância técnica era muito grande. Não é muito tão grande. grande assim. Eu acho que é. eu achei. Eu acho que é. Eu É que, achei. é que o Liverpool tem jogadores bons no auge. E o Flamengo tem jogadores bons, ótimos. Alguns que já passaram. Alguns que Felipe Mas Luiz, no Brasil, Rafinha. no Brasil eles ainda... Sim, não, sem sombra de dúvida. Sobre o Nonato, só porque a gente, né, pra gente falar sobre essa pauta aí. Eu acho que é assim, ó, ninguém entendeu o que o Cudê quer naquela função. E se tem um Pelo cara jeito, que não nem entendeu Lindoso. nada, foi o Nonato. Não, e o Lindoso, porque ele deu uma Mas o entrevista... Lindoso é o que melhor entendeu, eu acho, por isso que ele joga. Não, mas ele dá Isso entrevista... que que não tá jogando bem. Mas ele tocou 3 vezes na bola no Grenal. E uma delas foi para passar para o adversário, que era falta. Mas no segundo tempo até ele jogou melhor, mais recuado. Do tempo, claro. Mas aí ele jogou onde ele joga. Mas é que aí vocês são bem mais experientes que eu, podem me ajudar com isso. Não, para com isso, negócio bem Não é experiente. uma questão de velho, é uma questão de experiência. Todo treinador tem um parceirinho, né? Ah, claro, claro. O Musto vai jogar enquanto o Cudê estiver aí, enquanto der. Eu não sei se enquanto ele tiver, mas enquanto ele acreditar que ele pode jogar, ele vai deixar de jogando. Ele não vai botar outro, cara. Isso O aí Renato, o Renato mesmo, por exemplo, o Davis brinca com o Bressan, né? Mas o Bressan é um curioso caso. Todo mundo sabia que o Grêmio precisava de um outro zagueiro e o Renato dizia, não, o Bressan. É que ele Eu é não a quero, favor assim, do parece Renato. que eu tô vendo, eu digo pra todo mundo, aquele lance no final, esse da Libertadores, relembrando aquilo, quando Não, ele não fala chamou o isso. Bressan, não, mas eu acho que ele deve dizer assim, gosto de lembrar Bressan, daquilo. tu vai lá, Me consagra. faltam 10 minutos, nós não vamos tomar 2 gols, tu vai lá, tu vai te consagrar e eu também. Só que ele deu azar, que além dele fazer aquela bobagem, ainda fez o pênalti, foi expulso e deu no que deu. Até se tivesse tomado só o primeiro gol, Claro, ok, claro. mas o segundo O gol... empate Agora, era também ali nesse jogo, eu nem gosto de falar É que muito foi de jogo, muito mas... psicológica aquela mas derrota. assim, ó, eu Quando acho ele que o que entrou e a aconteceu... bola entrou, a Não, torcida do Grêmio Mas sentiu que o aí Grêmio- que tá, mas aí eu acho que faltou um pouco de malandragem. O Renato usa tanto isso, a história do malandro, e o Renato não é bobo, ele é inteligente. Aquele lance que o Paulo Miranda cai no chão e se tá com cãibra, cara, levanta mais um pouco, cai de novo depois Claro, de um mas tempo. é Não óbvio. era pra ter tirado ele logo de cara, mas enfim. aconteceu. Só quis citar o Bressan por causa da questão da bruxaria, né? É óbvio. inevitável. Não, mas em todos E tem. aí eu vou dizer o seguinte, Mas aí tem o André também, que tu pode se dar o André, pô... Eu acho que o André mais do que o Bressan. Mas o André tem um fato que eu não sei se o Cudê um dia vai admitir. O Renato nunca admitiu sobre o Bressan.
Mas sobre o André, o Renato admitiu. E ele pediu desculpa depois. Não, tu não vai falar nada com o Bressan. Não, o Bressan jogou uma partida espetacular contra o Lanús. É. Eu vi, com esses olhinhos não, aqui. Que isso, tia. Jogou, cara. Jogou. Com todo respeito ao Lanús, ao Brasil de Pelotas, o Lanús era o Brasil de Pelotas. Mas jogou contra o Tá diminuindo cara. o título. Mas protegido, com o cara eliminou protegendo. o River, cara. Tá bem, mas acontece. O Caxias Kahneman, já ganhou o campeonato em cima do Grêmio. O que o Kahneman jogou aquela então. partida foi o que o Jeromel jogou aquela partida. Claro. Foi um absurdo. Jogou pelos dois, né? Jogou pelos dois. O Bressan era tipo do Mas cara que eu ficava quero só dizer apontando quem marcava. Mas eu acho que é isso. Eu acho que comparar o Bressan com o André... Ele é incomparável, o Bressan é incomparável. Querido, não tem. o André é pior. Só o Bruno Fux que é o... O André é pior porque ele não deu nada pro Grêmio. Eu vou lembrar de uma coisa. Não, mas é que o Renato... O título gaúcho, ele bateu o último pênalti. Mas Ele já só tinha foi dado um pro pênalti porque ele errou o pênalti. Exatamente. Mas o Agora, Renato eu ia admitiu... dizer, vocês não deixaram bem. eu terminar. O Renato admitiu que ele errou quanto ao André. Sim. Ele depois deu entrevista e disse, E o presidente também falou isso. Eu até peço desculpa pra vocês me criticaram muitas vezes, com razão, que eu apostei muito no André. Eu acho que o Cudê nunca vai admitir que ele tá apostando muito no Musto. Assim, ó, e eu não acho o Musto ruim. Eu também não acho. Eu acho que com relação ao André, vamos combinar. Lembra, Diego? Nós estávamos na outra lá, ainda quando o Grêmio estava contratando o André, e na época eu estava junto com vocês no programa, e eu disse que o André era o centroavante dos sonhos, que eu queria para jogar no Grêmio. E quando ele foi contratado, todo mundo achou que era uma boa. Sim, entendeu? Todo mundo. Não, vou fazer justiça, porque senão depois ele vai ficar bravo comigo. O Rogério Amaral não gostava. Ah, bom, é verdade. Até porque o Rogério, para gostar de alguma coisa, é meio difícil, né? Mas... não é fácil. Agora, isso do André, eu Grande me lembro que Rogério. no jogo que o Grêmio tomou 5 do Flamengo, disseram que deu uma briga no vestiário, no intervalo do jogo, que os jogadores teriam reclamado que não iam jogar pelo André. Não sei mas se também, isso aconteceu não, também. na verdade, Mas ali tava só a informação 2-0. que eu tenho... No intervalo. Não, estava tava 1-0. Tava né? 1-0. A informação que eu tenho é que na noite anterior do apagão, na churrascaria onde o Grêmio foi jantar, alguns jogadores, né, os mais experientes, aí vocês podem levar em consideração pelo conhecimento que tem. Kahneman. Paulo Vitor, né, também era Não, daquela... Paulo Vitor não é experiente. Mas era um dos líderes daquele time ali, naquele momento, pediram o André. Disseram que era mais fácil jogar contra o Flamengo com o André do que com o Diego Tardelli. O Renato queria o Tardelli e os jogadores pediram o André. E o Paulo Miranda foi um consenso geral, do tipo assim, Sim. vamos fechar ali do jeito que dá. Ele até segurou os primeiros 20 minutos. Não, a gente tem que outra lembrar coisa, bem, né? a Se gente o tem que lembrar Michael bem faz aquele gol... com 15 minutos. Era outro Não, jogo, né? E o Grêmio, querendo ou não, é que o jogo ele é muito emblemático, porque ele terminou 5. Claro. Mas o Mas primeiro gol é com 40 minutos. Não, e o Grêmio deu um sufoco no Flamengo. E é uma falha do Michel, que não tem nada a ver com o André, nada a ver com E o assim, ó, com todo respeito ao goleiro do Grêmio, Paulo Vitor, que eu não acho que ele seja mau goleiro, eu acho que ele... Também não acho tão ruim assim. Mas assim, ó, naquele ele é um jogo, azarado sem eu sorte. acho que 3 gols foram defensáveis. Dos 5 que o Grêmio tomou, 3 no mínimo ele... Mas só diminuiria o fiasco, Não, que ok, foi muito sim. ruim. Não, perder Paulo 2-0 não era fiasco. Agora Não. tomar 5 foi fiasco. Aí que tá o problema. Olha o recado que eu tenho do Sesc para você. Você acha que uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro e inscreva-se você agora também no circuito Sesc de corridas. As etapas do mês de março, que está para começar, acontecem no próximo dia 15 em Caxias do Sul, no dia 22 em Capão da Canoa e também no dia 29 em Santa Maria. Confira a agenda completa no site do Sesc, que está aparecendo aí na sua tela, ó, sesc-rs.com.br/circuito de corridas, para você também se inscrever, garantir já sua inscrição em qualquer uma destas etapas. Em março agora teremos essas 3 etapas em Caxias, em Capão e também em Santa Maria. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Incentivar a prática do esporte é um deles. Vamos ao recado do Banrisul e na volta vamos fechar o Virando o Jogo dessa terça-feira. Pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Mandar um grande abraço para muita gente que está nos acompanhando aqui. Renato Marcelo, Hélio Camargo, Enir Ferrante mandando recado para a gente, participando aqui no Facebook. O sogro do Rogério Amaral, Esteban Lebed, está nos acompanhando também aqui. Um grande abraço
para eles. Tem gente perguntando aqui, senhores, é sobre o Internacional ainda, mas é uma questão que chama a atenção, vocês entendem que o Gustavo é uma boa opção para o Internacional? Boa pergunta. Foi anunciado hoje, jogador que vem do Corinthians, o Inter comprou 15% dos direitos. Eu tenho uma opinião com relação a isso. Pode dar certo. Claro que pode. O Grêmio até se cita muito o exemplo do Jardel no Grêmio, que o Jardel não existia no Vasco e chegou aqui e fez o que fez. Só que o time do Grêmio, com o Jardel naquela época, olha o que era o time do Grêmio, meio campo, defesa, era um excelente time de futebol. Isso é uma coisa. Outra, ele é o terceiro ou quarto reserva lá no Corinthians. Ele está atrás do Bozelli, Wagner Love. E agora o Ione, que eles contrataram, cara, do Fluminense. Mas isso não é centroavante. Né? Mas eu vou dizer o seguinte, o Gustavo, eu gosto. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma tese que é o seguinte, se tu tem um jogador titular que ganha 800 mil reais... Que não está jogando nada, né? Eu nem ia citar o Guerreiro, mas a tese, ele é o titular do Inter. A tese é financeira. Se tu tem um jogador de 800 mil reais, o teu reserva tem que ser mais barato. Tem que ser mais barato. Evidente. O Inter tentou o Prato... que tu tenha bala na agulha para ter o Pedro e o Gabigol. Ou que tu tenha bala na agulha para tentar o Guerreiro e o Prato, que era o que o Inter queria. Eu não estou dizendo que a qualidade técnica do Prato seja muito boa. Estou dizendo que financeiramente ele era caro. Sim. $1,5 milhão mais o salário dele. Mas tu imagina o que eu acho o Gustavo uma ótima aposta. Mas cara que fez 95 jogos e tem 44 gols, ruim ele não é. Não, mas isso aonde? Lá no Fortaleza? Não, no Criciúma, no Corinthians e no Fortaleza, que foi onde ele jogou. Não, mas no Corinthians ele fez muito pouco gol. Fez 14. Não é tão ruim ele fez, assim. Na realidade, no Fortaleza mas foi ele era reserva. No Fortaleza ele fez um gol a cada 2 jogos. Eu acho assim, eu acho ok. Mas o que é pior? É tu ir mal no Fortaleza ou tu ir bem no Fortaleza? Não vou avaliar isso. Eu acho que é um risco que o Inter vai correr e pode dar certo. Mas o Internacional não tem muita alternativa. E não é toda hora que o Gustavo vai jogar. O Guerreiro é titular absoluto. Sem ver ele jogar, ele é muito melhor que aquele que estava aqui no ano passado. Trellis. Aquele. Bom. Acho que ali nós informa, né? O Trellis jogou 13 jogos de 71, né? Ninguém num elenco profissional do futebol brasileiro, Série A, joga 13 jogos de 70. Acho que o Brian Rodrigues no Grêmio jogou. Acho que foi por aí. Não, o Brian Rodrigues chegou a fazer gol no Campeonato Brasileiro. Um gol. No Figueirense, mas fez. O Trellis nem isso. O Trellis passou no Inter sem fazer gol. Não, o que eu acho do Gustavo é que ele te diz uma coisa, na minha opinião. O Internacional não tem grupo de jogadores qualificado para almejar, na minha opinião, ser campeão, por exemplo, da Libertadores. Não tem. Não vai chegar um momento que não vai dar. Não tem bala na agulha, entendeu? E talvez na Copa do Brasil, que é um torneio mais rápido, enfim, o Internacional tem dentro de casa, ele é muito forte. Eu tenho uma opinião assim, ó, mas essa contratação ela fala muito. Tudo esse ano. Tu acha, Davis? Eu acho, mesmo que seja Copa do Brasil, a história de mata-mata não adianta, cara. O time do Flamengo é infinitamente superior a qualquer time brasileiro. Mas aí me diz uma coisa, se tu tem essa ideia, o que os outros times vão fazer? Bom, eles vão tentar ganhar, né? Acontece. Não, mas daí não precisa tentar, se não vai ganhar... O Santos não vão entrar como derrotados, né, Diogo? Não vão entrar como derrotados. Eu estou dizendo que assim, que a chance mas de... tu me parece derrotado antes mesmo de jogar. Não, é que eu acho assim, tem que ser realista nesse tipo de coisa. Tu olha o time do Flamengo, tu olha qualquer time no Brasil hoje que tem o que o Flamengo tem. Não tem nenhum, cara. Não tem nenhum. Sabe? O Grêmio pode ganhar do Flamengo um dia? Pode. O Inter pode ganhar? Pode. Um jogo. Até pode. E joga o outro, empata, mas é muito difícil. Eu não acho assim... que seja toda essa mara... Eu gosto muito do Flamengo, óbvio. Né? Todo mundo gosta de ver o Flamengo jogar, é uma coisa espetacular. Né? 3 jogadores que em 7 meses fizeram 104 gols, não é para qualquer um. O que mais espanta é que já começou em alta rotação. Eu quero ver que diferente do ano passado... também a Recopa, né? Outra Recopa. Joga agora. O ano passado o Flamengo já foi para Quito até, né? Jogou em alta rotação 28 jogos, que foi o número de jogos... eu defendi muito essa tese. Agora eu quero ver ele jogou em alta nessa rotação 5 meses. 70 jogos, não vai conseguir. Não, nem tem como. Agora, tudo bem. Eu concordo plenamente contigo. Olha o que aconteceu com o Liverpool, que passa patrola em todo mundo eu lá. Eu concordo plenamente contigo. E hoje perdeu. Concordo plenamente contigo. Agora mas é o seguinte, ele vai perder um jogo, o outro vai perder. Mas assim, não joga o Gabigol. Joga o Pedro. Não, claro. Não joga o Bruno Henrique. Joga o Pedro Rocha. Então, tu acha não joga fulano, joga o Michael. Tu acha que o Inter com o Gustavo vai conseguir... É isso que eu quero dizer. Não, mas nem o Grêmio, que não joga o Diego Souza, vai jogar quem? Não tem quem jogar. O Diego Souza talvez já não seja o suficiente. Quando o bicho apertar, porque qual é o grande enfrentamento? Foi um jogo contra o Inter. Um jogo de 90 minutos.
Não, imagina 2, 3 enfrentamentos contra Flamengo, Palmeiras, Santos. Palmeiras não vejo grandes coisas. Palmeiras também... Mas é alto nível do futebol brasileiro, né? O único time que mete medo é o Flamengo. Os outros, na minha opinião, não são melhores do que o Inter e o Grêmio. Não. Tecnicamente, o Palmeiras e o São Paulo são melhores. Flamengo é a primeira força, ponto. Quem é a segunda? Quem é o segundo quê? Sem Mesmo clubismo. nível, Palmeiras e Grêmio. Na minha opinião. Então Tecnicamente. é isso que eu estou dizendo. Na hora do enfrentamento Grêmio e Palmeiras é o mesmo nível. Depois é São Paulo, Inter, aí vai descendo. E descendo bem, né? Sim, porque o Santos, por exemplo, perdeu muita qualidade. Atlético Paranaense eu ouvi contra o Não, Flamengo, um Atlético perdeu arremedo. qualidade também. Um arremedo brabo. Bom, pra gente encerrar o Virando o Jogo dessa terça-feira, senhores, não sei se vocês tiveram a oportunidade, nós falamos aí rapidamente, né, sobre o Renan Lodge, né, no jogo da Champions League. O Neymar voltou hoje, depois de 2 semanas, né, machucado, uma costela, né, fraturada, fez um gol, belo gol, mas o que tem chamado a atenção no mundo do futebol é o norueguês Haaland, né, de 19 anos. Faz gol em todo jogo, né? Todos os jogos. Ele tem 29 jogos oficiais na carreira e 39 gols. Só 19 anos, negou várias propostas para escolher jogar num time que apostou nele, que era o Borussia Dortmund. Não sei, pode ser um foguete, né? Que a gente sabe como é que é, né? Foguete molhado, que vai e volta, mas não é à toa que um cara de 39 jogos, de 39 gols em 29 jogos, aparentemente é um fenômeno. Bavaresco, Davis, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa terça-feira. Vem aí o Dois Toques com o Cadu Oliveira. O Cadu tá aí, Rogério, viu? Ó, fica falando dele, ó. Quero saber o seguinte. Fala, Cadu. Bate em Chico, bate em Francisco, né? Por favor. Cadê o Rogério? Beto, bota lá que eu quero que ele mande um recado pro Rogério. Manda o teu recado aí, Cadu. Quem bate em Chico, bate em Francisco. Aderiu também, é? Agora é o nosso deputado. Ah, tá Deputado Rogério. Tá visitando as bases. Tá. Valeu. Vem aí o Dois Toques com o Cadu Oliveira. Nós voltamos amanhã às 8h15 aqui na RDC. Uma ótima noite a todos. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.